Boa noite, amigas, amigos. Nesta sexta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nós iniciamos aqui mais uma live do Dino com o tema A Educação Liberta. E hoje nós estaremos recebendo como convidadas as companheiras Ana Lídia e a Karen Silveira, duas educadoras, duas professoras das redes públicas estaduais e municipal, também duas pesquisadoras aí na questão da pedagogia, da escola pública de qualidade, que estarão conversando conosco sobre a importância da educação pública. Em instantes, então, nós teremos aí a participação da Ana Lídia e da Karen. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém... Aguardando aí a chegada das companheiras Ana Lídia e da Karen para o início da nossa conversa de hoje, guardando também a entrada dos nossos participantes aqui. Boa noite, Robson Moreno, como é que vai, companheiro? Vamos guardando aí instantes da chegada da Karen e da Ana Lídia. O tema de hoje é a educação liberta. Nós estaremos falando sobre a importância da educação pública de qualidade e como direito universal para todos e todas, né? É um direito do povo brasileiro, é uma necessidade hoje no Brasil, o investimento maciço em educação pública, porque só a educação tem condições de fazer com que as pessoas tenham, principalmente a juventude, tenha condições de se preparar melhor para o enfrentamento da vida, para a transformação da sociedade, não apenas pensando aí na questão da recolocação profissional, como comumente é vendida a educação, mas educação para a vida mesmo. Nada melhor do que isso. A gente começa aqui com a nossa trilha sonora de hoje, escolhida, O Trono do Estudar, do Danny Black, com vozes aí conhecidíssimas, né? Com a ocupação das escolas, né, que teve em 2015, e essa música é fantástica que nós temos aí para alegrar para celebrar esse dia do meio ambiente e também para animar o nosso papo sobre a educação. Já estou vendo aqui a Ana Lídia e a Karen entrando aqui na nossa live, vou dividir a tela com elas agora nesse instante, e agradecendo também a chegada de quem já vai entrando na nossa live, a Lean Selmi, o Robson, boa noite aí aos amigos, amigas. Vou dividir a tela aqui com a Ana Lídia e com a Karen nesse instante aqui. Boa noite, Ana Lídia, boa noite, Karen. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. Boa noite. Me ouvem bem aí? Sim, vocês estão me escutando também? Sim, perfeitamente. Ai, que ótimo. Meu computador às vezes dá um probleminha aqui nos áudios. Então, Ana Lídia e Karen, muito boa noite, né? Nós já estamos aí dividindo a tela ao vivo, né? Temos gente participando já, o pessoal já vai chegando, né? Temos aí o Robson, a Lian Selmi, a Cris Ataíde, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês terem aceitado o nosso convite para hoje, Ana Lídia e Karen, né? Esse tema que escolhemos para conversar um pouco a respeito da educação, né, um tema que escolhemos para hoje. A nossa live do Dino acontece toda sexta-feira às 19 horas, é um instrumento, uma ferramenta que nós encontramos para, nesse momento aí de pandemia, de distanciamento social, continuarmos aí contato com as pessoas, né, contato com os nossos amigos, amigas, com os companheiros, né, nos manter organizado nessa luta diária, né, por melhores condições na educação, mas também no trabalho, na moradia, enfim. Esse é um instrumento que nós encontramos para estar em permanente contato enquanto não conseguimos ainda estar diretamente ligados aos nossos amigos e amigas, né? Então, muito boa noite, muito obrigado. Tanto a Karen quanto a Ana Lídia são duas companheiras, duas amigas aí de luta, que têm aí um trabalho que eu admiro muito. Então, para mim é um prazer, é uma alegria fazer essa live com vocês, porque já conheço o trabalho de vocês, conheço como vocês atuam,
e eu acho que ninguém melhor do que vocês duas para falar de educação nesse momento e para dividir um pouco de experiência conosco nesses tempos difíceis aí, trazer para nós aí uma palavra de luta e uma palavra de esperança também. Então, eu gostaria de iniciar aqui, pedir para que vocês fizessem aí, falasse um pouco, cada uma de vocês, falasse um pouco do trabalho de vocês, né, na educação, e como é que vocês estão vendo a educação nesses tempos difíceis aí que nós vivemos de distanciamento e de pandemia, ou seja, nesse cenário atual, como é que está sendo esses desafios, como vocês estão encarando. Poderia começar, Ana Lídia? Poderia passar para você a primeira palavra? Pode sim. Primeiro eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui conversando e compartilhando um pouco da situação da educação nesses tempos tão difíceis, né, um tema muito caro para nós. Agradecer também a sua generosidade, Marcelo, pelas suas palavras, né, pelo acompanhamento do nosso trabalho. A gente está vivendo momentos muito difíceis, né, acho que tem coisas que têm se repetido, muita gente vem repetindo aí, em todas as lives, enfim, em todas as discussões, os debates sobre a questão da pandemia, que é o quanto que essa pandemia, ela aprofundou as desigualdades e, ao mesmo tempo, como que ela escancara todas essas desigualdades, esses processos de exclusão que, enfim, marcam o nosso país e que atingem principalmente a população mais pobre, né? Eu sou professora da rede pública estadual, no momento eu estou desenvolvendo uma atividade junto com outros professores, que também são professores da educação básica, para elaborar um material de apoio principalmente para esses alunos que não têm acesso à internet, uma forma de ajudá-los a continuar estudando, mesmo à distância, né? Que para eles esse ensino à distância não é nem um ensino remoto, porque tem muitos estudantes que não têm acesso à internet, que não têm acesso ao computador, não tem um telefone celular que garanta a possibilidade desse acompanhamento remoto das aulas. Então, a gente está nesse processo de tentar elaborar esse material de apoio mesmo, e, inclusive, depois eu vou deixar aqui algumas informações para, enfim, quem puder nos ajudar posteriormente a fazer a impressão desses materiais, para que a gente consiga divulgar nas comunidades, né? Foi uma iniciativa que surgiu de um professor lá de Taboão da Serra, e eu já tinha me disponibilizado, inclusive, a dar aulas, a fazer revisão de conteúdo, né, para esses alunos que não estão conseguindo estudar, principalmente aí em vias das provas externas, né, como os vestibulares e o Enem. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, nesse processo, vieram me procurar também, assim como outros professores se dispuseram a ajudar na elaboração desse material. Então, o que a gente tem visto também nesse contexto todo é essa movimentação, né, da sociedade civil, dos movimentos populares, em minimizar, pelo menos um pouquinho, esse processo de desigualdade que tem assolado aí o nosso país, e essa pandemia, né, que não temos vias, não temos perspectivas de quando que isso vai acabar. Acho que é um problema essa flexibilização aí que está sendo colocada, inclusive pelos governos estaduais. Alguns municípios já adotaram essa flexibilização no momento em que a curva não desce, né? A tendência só está aumentando. Então, mais uma vez, a gente vê a pressão aí do capital, né, dos grandes empresários, para que essa economia formal ela volte a rodar. Então, o que mostra que vale muito pouco a vida do trabalhador, né, em detrimento do lucro do capital. É um pouco isso, mas aí a gente desenvolve a conversa aqui no decorrer da nossa live. Obrigado, Ana Lídia. Acho que é importante nessa questão que você coloca. A flexibilização nesse momento é uma coisa temerária, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, pensar a respeito. Acho que flexibilização só com responsabilidade, né? E com políticas sociais emergenciais, né? Que atendam aí a dificuldade das pessoas nesse momento. Acho que não só dos estudantes, mas dos trabalhadores, das pessoas que estão sem emprego.
as pessoas que não podem ficar isoladas em casa, enfim, acho que é realmente uma equação difícil, mas que nós temos que enfrentar, né? Então, depois você retoma um pouco desse trabalho, mais um pouco ao final da live, para a gente poder dar o contato de como a gente pode estar contribuindo também no trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Boa noite, Karen, muito obrigado também pela participação, pelo atender o nosso convite. Karen é nossa companheira de luta também, e dividimos já muitas conversas acerca da educação, acerca dos destinos da nossa política, né? Karen atua também em Santo André, moradora de Ribeirão Pires, né? Professora das redes aí, pública, estadual, municipal, e muito bem-vinda, Karen, muito obrigado pela ter aceito o nosso convite, né? Gostaria também que você falasse um pouco do seu trabalho e como é que você está vendo também os desafios nesse momento aí difíceis aí de pandemia e de isolamento social. Boa noite a todos, né? Boa noite, Ana, boa noite, Marcelo. Eu que agradeço. Acho que discutir esse tema nesse momento é fundamental. Eu trabalho em duas redes. Eu trabalho no Estado, com Fundamental 2, e na rede municipal de Santo André, com a educação de jovens e adultos, que aí tem muito a ver com o que você falou, né, Ana? Meus alunos da EJA, a gente vê o dilema que a gente está passando com eles, porque grande parte dos nossos alunos estão desempregados, foram mandados embora nesse processo todo, então estão desempregados, estão passando numa situação econômica difícil, e, ao mesmo tempo, a gente tem a situação da aula remota, né? Então, a gente tem um nó dado na educação de jovens e adultos muito grande, que é uma questão bem séria para a gente discutir, muito séria mesmo, né? Aqui em Ribeirão Pires, eu trabalho com o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, então é uma realidade, são duas realidades diferentes que eu lido, e duas realidades diferentes de redes diferentes, né? Como está se dando a educação remota nesse período no Estado e como está se dando a educação remota na Prefeitura de Santo André. Independente de como se dá isso, o que a gente mais sente, as piores, o que está mais assim, o que eu falei que está mais me angustiando e que está me deixando assim, muito triste é a desigualdade. Porque a gente já falava, a gente já via, a educação, ela não consegue atender a todos da maneira que ela está dada, a gente já vinha falando há um bom tempo, que era necessário a gente discutir educação, que a gente precisa discutir a educação não está dando conta do que ela se propõe, da equidade para todos, a gente precisa repensar isso, e com a pandemia eu falo que ela escancarou isso. Da educação remota, ela está deixando muito claro, que ela não é para todos, parte dos nossos alunos estão ficando, então ela está provocando uma desigualdade maior do que a gente já tinha, a gente está vendo isso nítido, mesmo nos meus alunos de educação do Fundamental 2, que eu tenho aqui em Ribeirão Pires, que tem um acesso melhor, que tem uma condição melhor, ela está dada, você vê que não está, você não consegue atingir, então você está provocando essa desigualdade muito maior que ela já vinha. Então, isso é uma angústia muito forte. Para mim, isso está angustiante, isso que está me provocando os meus maiores ansiedades. Eu não me conformo. E na EJA é mais difícil ainda. Porque eu sei que meus alunos estão desempregados, parte deles. Então, a maior preocupação nesse momento, na verdade, é matar a fome, ficar em casa, proteger a vida, do que ele está preocupado em acessar uma lição que eu estou mandando. Ele está preocupado, nesse momento, em te garantir a vida dele, da família dele, garantir o alimento, de alguma forma, e não a lição que eu estou mandando. Eu entendo e acredito que é fundamental a gente manter o vínculo com os alunos. Isso, de maneira nenhuma, a gente vai descartar. A gente entende a importância desse momento de tentar manter o vínculo, porque se a gente não manter o vínculo, essa desconexão vai acontecer. E aí, quando a gente voltar para a sala de aula, quando a gente puder voltar para as escolas, tem uma desconexão muito grande. Então, a gente não pode deixar isso. Mas isso não poderia ser de maneira nenhuma do modo como está sendo dado. Nem com a fundamental, nem com a educação infantil, de maneira nenhuma. Como os governos estão fazendo, não poderia estar sendo feito.
ela tinha que ser de forma diferente. Eu tinha que manter o vínculo, porém, sem pensar nessa questão de cobrança que está sendo dada. Então, esse é o grande nó. E você vê também no Fundamental 2, a gente percebe que a gente tem alunos que também estão passando pela mesma dificuldade, que os pais estão desempregados. Então, o pai, ele está muito mais preocupado em tentar arranjar o que comer, arranjar uma condição para que todos se mantenham vivos, do que ajudar o filho a fazer a lição. Fora que, se eu tenho meus alunos, os meus alunos da EJA são pais de alunos da escola do Estado. A dificuldade que eles estão passando para fazer aquilo que eu estou mandando, os filhos também estão. E muitas vezes eles não vão nem conseguir ajudar os filhos porque eles não têm condição para isso. Então, assim, olha, é uma dificuldade, por isso que eu acho que é fundamental a gente discutir esse tema nesse momento que a gente está dando. O que a gente está enfrentando de problemas são muito sérios. E talvez a sociedade não consiga ver, porque ela não está sendo dada. Os professores estão se virando. É isso que está acontecendo. O professor está tentando fazer de um tudo. As próprias escolas, né? Não é só o professor. A direção está tentando fazer de um tudo para tentar garantir o mínimo possível. Mas a gente vê que não está dando conta. E isso vai provocando angústia em todo mundo. Viu? Acho que esse é o grande nó que a gente tem para discutir aí hoje, que a gente vai falar. De fato, acho que essa questão que você coloca, cara, acho que ela é importante, ela evidencia essa crise, né? Essa crise da Covid, a crise do coronavírus, ela acentua de forma enorme, assim, essa diferença, né, que já existe na educação de longa data, né? Tomando até emprestado uma frase acho que do Darcy Ribeiro, né, de que a crise na educação ela é um projeto no Brasil, né? E nesse momento de crise global, né, de pandemia, ela acaba se tornando ainda mais um flagelo para a educação no Brasil, principalmente para quem depende da educação pública, né? Mais uma forma, né, dessas forças conservadoras todas, desse governo despótico de ultradireita, né? Tanto no nível federal, estadual, nos governos municipais, de inclusive fazerem vistas grossas, até se aproveitarem muitas vezes da situação para acentuar ainda mais essa diferença social na educação, essa diferença entre classes sociais. Então, de fato, a crise do Covid acaba acentuando e muito. Eu mesmo tenho dois filhos em idade escolar, né, um na rede estadual, outro na rede municipal, e eu verifico também a dificuldade que, não só deles acompanharem as aulas nesse momento, mas eu fico imaginando também o professor, eu acompanho as lições que eles têm, que eles fazem, remetem aos professores, né, e é interessante, eu fico imaginando a dificuldade do professor e da professora lá do outro lado, em preparar as aulas, em acompanhar tudo isso. É uma coisa assim que, bem você colocou, né? Os professores se esforçam, né, diante de uma situação que falta estrutura, faltam melhores condições, enfim. Realmente é algo terrível, algo difícil, né? Um desafio que a gente precisa encontrar formas para vencer. Uma questão que eu queria também tratar com vocês, né? Embora exista nesse momento a crise da Covid, a crise aí da pandemia, né, que, como nós dissemos, aí acentua sobremaneira a diferença entre os alunos, principalmente aqueles que dependem da escola pública, mas falar um pouco também dessa questão, por exemplo, da crise que a educação já vive anterior à Covid, ou seja, ela, como eu acabei de dizer aqui, é uma crise histórica na educação, porque a educação nunca foi, de fato, prioridade nos governos do país, né? Nos nossos governos do PT, nós tivemos aí uma melhora na educação, tivemos um olhar com mais atenção, tivemos conquistas nesse sentido, e muitas, não foram poucas, mas estruturalmente, a educação nunca foi colocada como uma prioridade nas políticas sociais do Brasil, historicamente, né? E nesse momento, principalmente, eu queria que vocês falassem um pouco como está sendo o desafio de enfrentar situações como, por exemplo, o desmonte da educação pública, né, o desmonte do Estado na educação pública, essa imposição, por exemplo, conservadora, essas tentativas de escola sem partido, de lei de mordaça, de você tentar calar os professores, censurar a escola, castrar o pensamento crítico desde
desde a escola, desde o ensino fundamental. Como vocês veem hoje esse desafio no enfrentamento, né, acho que para a sociedade de uma forma geral, né, não só para a esquerda política, mas para as forças progressistas na sociedade? Como vencer o desafio nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Ana? Bom, muitas coisas, né? Porque, de fato, como você colocou, a crise na educação no Brasil, ela é histórica, né? E acho que desde que Brasil é Brasil. Lembrando, né, que a universalização da educação básica, ela faz parte de uma história muito recente do nosso país. Eu acho que nos governos anteriores, nós tivemos algumas medidas importantes. Acho que o fato de ter aumentado o ano de escolarização, né, aumentado aí para mais um ano a escolarização, né, que permite com que a falta de creches, digamos assim, né, que era reservado, por exemplo, ao município, com esse aumento da escolarização, aumento de mais um ano da alfabetização, fez com que muitas crianças que antes não conseguiam a educação infantil, não conseguiam estar na creche, por exemplo, pudessem entrar mais cedo na escola. Isso foi uma grande valorização. Para além de outras políticas, como a própria ampliação das universidades públicas federais, a própria aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014, que ela tem ali as suas contradições, né? Mas ela tem uma questão muito importante, que foi você garantir 75% dos recursos do lucro do pré-sal para a educação. E aí, quando vem, né, o golpe de Estado contra a presidenta Dilma e contra a classe trabalhadora, a gente passa a ver vários desmontes, inclusive do ponto de vista ideológico, né, curricular, porque os nossos governos, eles aprovaram, por exemplo, leis que colocavam o ensino de questões vinculadas à população indígena, né, a promoção à igualdade racial, e tudo isso a gente foi vendo ao longo, né, desde 2016, sendo desmontado. E aí nós temos os leilões do pré-sal, a emenda constitucional 95, que restringe os investimentos em saúde, educação e assistência social. A gente tem outras tantas medidas, como, por exemplo, a aprovação da própria reforma trabalhista, a aprovação da reforma da Previdência, tudo isso impactando diretamente na educação. E hoje, o que está sendo colocado para nós, né? Isso antes da pandemia, a nossa luta estava sendo em fazer a defesa de uma política permanente do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né? E o Fundeb, ele é o responsável por garantir a maior parte das escolas públicas da educação básica funcionando. É daí onde que vem praticamente 75% do orçamento do município para poder investir nas escolas municipais. E aí, se você não tem o Fundeb, que é uma política importante para diminuir as desigualdades sociais, para diminuir as desigualdades regionais, que garante também a valorização do plano de carreira do professor, coisa que é uma luta, né, Karen? A gente, apesar de estar lá escrito, a gente tem muitas prefeituras, muitos estados que não cumprem com essa valorização da carreira do professor. A gente tem, né, a gente estava nessa luta, inclusive, por tentar barrar a reforma administrativa, né, que é esse desmonte do serviço público, e a gente sabe que o serviço público é um dos principais um dos principais responsáveis pela manutenção da educação básica, e juntamente com a antirreforma tributária também que estava sendo proposto, né, porque estava prevendo desvincular os tributos obrigatórios para a educação, por exemplo, né? Então, da onde é que a gente ia tirar recursos? Da onde é que ia vir esse financiamento da educação? Né? Se você desmonta o serviço público, se você coloca a PEC da morte, enfim, se você restringe, né, todos os investimentos de educação. Então, essa era uma das grandes discussões que a gente estava fazendo antes do contexto da pandemia, né? O que é
que já era muita coisa que a gente tinha que fazer, né? Agora, com a pandemia, as coisas, elas se reconfiguram, porque tudo isso continua em perspectiva que a gente precisa continuar lutando, né, pela defesa do Fundeb, precisamos continuar lutando contra a reforma tributária, contra essa antirreforma administrativa, né, que está sendo colocada, mas ela tem outras questões de fundo, né? A gente sabe que o contexto da pandemia ele está sendo utilizado também como pretexto para muitos municípios e muitos estados para implementar uma política neoliberal, de uma educação privatista. Né? Aqui no estado de São Paulo, a gente já estava vendo parte significativa da educação pública básica sendo entregue para essas instituições privadas que, assim, vomitam ideologias neoliberais, né, meritocracia, que, inclusive, responsabiliza o próprio educando por uma suposta... caso ele, por um suposto fracasso educacional, né? Isso é extremamente problemático. E agora a gente tem, né, toda essa questão desse ensino remoto. Nós temos um problema muito sério, que é a normalização da situação. Simplesmente, parte das diretorias de ensino aqui do estado de São Paulo, parte das unidades escolares, tratando a educação nesse tempo extraordinário de modo normal. Então, vamos avaliar o aluno como se o aluno estivesse presencialmente, mas você vai avaliar como? Por amostragem? Porque você não tem salas de aula que você não consegue ter o retorno de 10% dos alunos. Então, isso foi um dos grandes problemas colocados, né, umas 2, 3 semanas atrás, que quando estava em vias de fechamento de bimestre, por exemplo. Então, tratar a educação de uma forma normal, como se, vamos aplicar o conteúdo normalmente, como se não houvesse contexto de pandemia, como se os alunos não tivessem tendo problema de acessar, isso é muito problemático. Né? Eu acho que a saída é um pouco que a Karen já tinha colocado na primeira fala dela. Uma das questões fundamentais agora é garantir o vínculo do aluno com a escola. A gente já tinha problemas de evasão escolar, não tenham dúvidas que esse contexto da pandemia vai piorar e vai ser usado, pode ser usado como pretexto para continuar a política de fechamento de sala de aula, como já estava sendo feito aqui no estado de São Paulo, inclusive para liquidar o ensino noturno, principalmente a educação de jovens e adultos, né? Isso já era uma política que aqui o governo do estado, né, que há 20 anos está nas mãos do PSDB, eles já vinham praticando já há muito tempo. Então, acho que a gente não pode perder de vista todos esses problemas, e eu acho que uma das soluções é fazer articulação com a sociedade civil, é fazer o fortalecimento do sindicato, principalmente para evidenciar que esse tipo de educação, da maneira normalizada como ela vem sendo tratada, ela não pode ser tratada dessa maneira, e né, precisamos fazer uma rediscussão sobre o calendário escolar aí. Semana passada, a Karen acompanhou, nós fizemos uma reunião muito legal com alguns companheiros lá do CEP, do Rio de Janeiro, que eles têm feito algumas iniciativas muito interessantes, inclusive a implementação de ouvidorias, né, junto com a sociedade civil, para fazer o registro das denúncias de abusos, de assédio que os professores estão sofrendo, de excesso de trabalho, excesso de burocracia, e, ao mesmo tempo, demonstrar como que esse tipo de ensino remoto não está funcionando. Né? Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa fazer, inclusive em conjunto com a sociedade civil, com as comunidades, aonde não se chega esse tipo de infraestrutura, né, para que o aluno ele consiga ter o acesso mínimo ao conteúdo, à educação, de uma maneira como um todo, né? Enfim, eu falo demais, né, coisa de professor aqui, vou passar para a Karen, mas a gente pode aprofundar depois outras questões. Não, mas ótimo, acho que reflexões importantes, né, assim, que a gente tem que realmente trabalhar nesse momento. Você tocou num aspecto interessante, né, eu vejo, por exemplo, essa questão de poucos alunos participarem. Meu filho hoje participou de uma live, né, de uma reunião, uma aula, né, com o professor, numa live, numa ferramenta dessas virtual,
E ele olhava assim, ele não cadê meus coleguinhas, né? Não via todos eles lá, porque não estavam. Tinha lá meia dúzia de colegas na aula, porque a classe, uma sala muito maior, né? Ou seja, onde é que estão todos eles? Sem ter condições de participar, evidentemente, sem apoio, sem estrutura para isso, né, sem acompanhamento, então é difícil, realmente um momento. Cara, antes de passar a palavra, eu queria só saudar aqui a chegada de mais amigos participando aqui, o Marcos Imbrise, boa noite, companheiro, Tânio Marques, aí, companheiro, como tá? O João Dentinho, né, firme na luta aí, companheiro, tanta gente boa participando aqui, o Bernardo Santos também colocando uma questão que foi discutida aqui, né, que ele coloca esse problema, ó, muitos pais não têm conhecimento para ajudar os filhos, é verdade, o Bernardo coloca uma questão também, né, muitos pais também encontram dificuldades de tempo, né, de condições de dar esse apoio devido, né, obrigado, Bernardo, pelo seu comentário. Outro companheiro nosso, que é o Lidney, boa noite, companheiro, como é que tá, camarada? Boa noite aí, firme na luta. Márcia Garcia, como tá, Márcia? Como fazer esse debate poder público e sociedade se esse desgoverno não aceita a participação popular? É isso mesmo, Márcia, essa é uma questão também para a gente estar discutindo aqui. E aí eu passo a bola aí para a Karen, né, para ela também falar um pouco a respeito dessa questão, né, como é que ela vê esse mesmo cenário. Então, em cima daquilo na hora que eu falei da apresentação, eu acho que eu tenho 2 cenários para tratar, que tem algumas diferenças. Quando eu falo do estado de São Paulo, que a gente vem num governo PSDB há muitos anos, né? A gente tem mais de 20 anos no governo PSDB, então você vê um desmonte da educação já acontecendo há muito tempo, que tem tudo a ver com a fala do Darcy Ribeiro, né? Ele é feito para você não formar mesmo. Então, você tem uma estrutura de educação no Estado, que a ideia é você formar trabalhador para mão de obra diária, a mão de obra repetitiva, né? Você executar aquilo que você não precisa pensar, que você não precisa questionar. A ideia é formar esse trabalhador, porque o ensino que o Estado propõe é esse. Tanto é que uma das questões que o Estado vem aplicando há alguns anos já são avaliações para você aplica a avaliação, que é uma avaliação externa, que ela vem igual para o estado inteiro, onde você não diferencia de acordo com a qualidade de cada aluno, então você joga uma avaliação externa para todo mundo, ela é bimestral, você avalia se o teu aluno aprendeu ou não aprendeu, e se ele não aprendeu, você tem que retomar o conteúdo. Então você não caminha, você sempre está retomando conteúdo, porque o aluno vai ter dificuldade, mesmo porque eu estou aplicando uma avaliação geral para o estado inteiro. Então, é uma avaliação que não se forma, que você não discute, que você não faz um cidadão pensar. Você está preocupado em que ele saiba ler, registrar, fazer a conta e pronto. Não quero que ele seja um cidadão pensante. Essa é a grande nó da educação do Estado, que ela já vinha, e era esse o grande a grande questão que a gente vinha apontando. Por que ela estava provocando tanta desigualdade? Ao mesmo tempo que você tem aquele aluno que ele é mais questionador, que ele quer participar, que ele aponta, ele não se inclui nessa educação. Ele está sempre fora, e aí ele não atende. Então, você começa a ter já uma exclusão dada. E essas avaliações, a cada ano que passa, elas estão aumentando no Estado. E é em cima disso que o governo projeta, cria, pensa a educação do Estado de São Paulo. E para ter uma noção, agora, no processo da pandemia, a gente está no meio de uma pandemia, essas avaliações que acontecem no final de cada bimestre foram para casa, junto com o material que os alunos receberam na escola, foram as avaliações. O governo não deixou de aplicar. Aí ele vem com o discurso que a gente vai avaliar de forma diferente. E o professor vai pegar o resultado de forma diferente. Mas ele não deixou de dar as avaliações, como se isso fosse o essencial para o aluno nesse momento. E tem um detalhe que eu acho que é fundamental. Essas avaliações externas que o governo aplica bimestralmente, elas são só de português e matemática. Por isso que a gente fala que o importante é ler, registrar o que você leu, sem questionar, sem pensar. Registrar e fazer a conta. Porque eu não tenho, em momento nenhum, nessas avaliações externas, uma matéria de história, uma matéria de geografia. E aí, qual é o argumento que se usa quando é questionado? Não, ela está interdisciplinar.
As questões estão lá dentro. A questão da geografia está dentro da pergunta. Mas você não trabalha isso diretamente. Então, há uma valorização, e aí você coloca como eu preciso saber o português e matemática. O restante é condicional. Vai se der. Por isso que a gente fala que eu não quero gerar o cidadão pensante. Eu não quero que essa criança aprenda a questionar. Então, isso já estava dado, isso é um grande nó na educação do Estado. E aí você vai promovendo exclusão. Fora que você imagina um Fundamental 2, um sexto ano, com 35 alunos em uma sala de aula. Como você lidar com as dificuldades diversas? Porque cada um tem o seu tempo de aprender. O aluno não aprende igual. Então, você tem tempos diferentes do aprender. E como você lidar com tudo isso diverso, com 35 alunos, e mais um detalhe para esse ano. As aulas passaram a ser de 45 minutos. Não mais 50. 5 minutos, todo mundo fala, 5 minutos não é nada. Para a sala de aula é muito. Vocês não têm noção como isso faz falta dentro da sala de aula, 5 minutos. Então, a gente vem nesse desmonte constante. A gente nunca vê um avançar. A questão que a Ana Lídia coloca, né? O governo do PSDB vem mostrando as suas caras já faz um bom tempo e como essas instituições, esses institutos privados estão entrando. E é eles que dão essa linha da educação do Estado de São Paulo. Por isso, essa questão tão tecnicista. Ela é tecnicista. Ela não tem a visão que Paulo Freire trazia, né? De discutir essa educação, como eu aprendo, qual é o significado dela, por que é importante, como isso que eu estou aprendendo eu vou utilizar no meu dia a dia, como transpor isso para o dia a dia do aluno. Você não tem, ela é tecnicista, ela é aprender porque eu preciso aprender, esse conteúdo tem que ser dado e pronto, e acabou. Então, você vem nesse desmonte há muito tempo. E aí, com a pandemia, ficou maior, porque todo mundo está preocupado quais os conteúdos eu tenho que dar no primeiro bimestre. Tanto é que o Estado, essa normalidade que a Ana coloca, que está acontecendo, a gente está fechando nota. Primeiro bimestre no Estado terminou dia 29 de maio. A gente teria conselho de classe essa semana. Não teve, porque na sexta-feira da semana passada chegou um comunicado que essa semana seria replanejamento a semana inteira. Nós ficamos a semana inteira em replanejamento com o secretário de Educação. Com ele uma parte, né, porque aí na terça-noite chegou o resultado do exame da Covid, né, então ele está hospitalizado, então o resto da secretaria assumiu o resto do replanejamento. E a gente vai ter conselho a semana que vem para avaliar aluno, para decidir nota, para dizer como alunos estão desempenhando isso, nessa condição. E aí a orientação é assim, ó, quem não teve acesso, quem não respondeu, você deixa em branco. Quando a gente voltar à normalidade, quando eles voltarem para a sala de aula, a gente vai recuperar e você dá nota. Mas esse aluno que eu estou avaliando, eu também posso mexer na nota dele depois. Então, assim, não tem o porquê de fazer isso. Não existe o porquê de fazer isso. Essa normalidade, é tratar com normalidade aquilo que não está normal. Entendeu? Essa é a realidade do Estado. E aí eu venho para a realidade da prefeitura. A prefeitura de Santo André, o último governo era um governo petista. É o governo petista que criou e que estabeleceu a questão do EJA. A EJA hoje, de Fundamental 2, é da Prefeitura de Santo André, pensada lá nos governos anteriores. Foi no último governo do Grana que os professores passaram a ser concursados e efetivos. Então, é o governo Grana que consegue estabelecer isso. A gente fez toda uma discussão política do currículo que é para a EJA, e aí a EJA tem muito a ver com Paulo Freire, né? Paulo Freire para a EJA é fundamental. Então, a gente discutiu a perspectiva da EJA, dessa visão, como esse aluno ser inserido nesse contexto, como discutir currículo com esse aluno, como ele entender a importância de currículo, o que ele está aprendendo e tudo mais. Com a EJA, a gente veio nessa discussão crescente dentro desse processo, no governo Grana, e aí o governo Grana não consegue fazer a reeleição, e a gente tem uma mudança de governo. E a gente começa a ver o desmonte da EJA. O desmonte da EJA na Prefeitura de Santo André é significativo. A gente não tem espaço para discussão como a gente tinha no governo Grana. A gente não tem discussão nos modos que a gente tinha no governo Grana, de discutir currículo, de pensar currículo, do que a gente quer.
E nesse momento de pandemia, ela ficou clara. Agora não tem como, porque havia uma máscara de que a EJA continuava discutindo com seus professores, de que a EJA havia uma abertura para discussão. E agora, no processo da pandemia, ela ficou muito clara. Porque a EJA simplesmente solta uma... primeiro que assim, quando a gente retorna, também tivemos férias, né? Férias não, recesso. Quando a gente retorna à aula remota, não há uma orientação clara do que é para ser feito. As escolas discutem aí como elas vão atingir os alunos. E aí a gente tem, na rede de Santo André, um grupo de professores que são muito questionadores. E a EJA de Santo André, principalmente. Esses professores, não, porque não pode ser assim, fizemos um documento questionando o Paulinho Serra. Paulinho Serra, não, desculpa. O chefe de departamento da EJA. Como vai ser? Vai ter calendário? Não vai. Essas atividades remotas valem o quê? Para quê? Como a gente vai validar? A gente vai discutir calendário, suspender semestre e jogar semestre para o próximo? Como fica as salas? Os alunos que não conseguirem concluir esse semestre, está garantido os termos para o semestre que vem? Então, fizemos uma série de questionamentos e mandamos para o departamento, para o Conselho Municipal de Educação, para o Fórum Regional de Educação, Fórum de EJA, Fórum Municipal de Educação, para todo mundo, para poder ter essa discussão. E aí o departamento, a gente ainda acreditava que o departamento viria fazer essa discussão com a gente. E não veio. Simplesmente solta uma normativa. Que as atividades remotas são semanalmente, a gente tem que mandar isso semanalmente. Cada escola se organiza e vê qual é a melhor tecnologia para atingir esse aluno, e que essas atividades devem ser avaliadas, e essas atividades devem valer como aulas dadas. Mas a escola tem autonomia para decidir se vai fazer isso ou não, se ela aprova ou não o aluno no final do mês. Então, ao mesmo tempo que ela fala que é para avaliar, ela joga no colo da escola, da direção, dos professores, se eles vão aprovar ou não os alunos. E aí, como você fica? Você não discutiu isso, você não pensou, ele simplesmente determinou. Então, por isso que a gente percebe. A gente costuma falar que a EJA é militância. Ser professor de EJA é ser eternamente um militante. Porque, ao contrário da educação infantil, do fundamental, do médio, que tem uma obrigatoriedade, a EJA não. É aquele aluno que, em algum momento da história, ele já foi excluído. Ele já foi jogado fora da escola. Ou porque ele não teve a oportunidade de estudar para poder ajudar no sustento da família, ou porque, em algum momento, a escola o jogou fora, não atendia às condições, às necessidades dele. Então, você tem que resgatar esse aluno. Então, a gente tem que fazer busca ativa, você tem que ir atrás desse aluno, você tem que conquistar esse aluno. E aí você já vê, dentro do governo atual, essa busca não acontecendo. Então, o número de salas da EJA está diminuindo significativamente na Prefeitura de Santo André. Por isso, um desmonte, por isso que a gente avalia esse desmonte. Vem diminuindo significativamente. E agora, a gente está no nó dado. Porque a gente percebe que o aluno não consegue, a questão, a angústia dele, que era grande, aumentou, porque ele fala assim, eu sou incompetente, eu sou burro, eu não consigo fazer o que o professor me mandou, eu não... Então, o nível, a quantidade de alunos que a gente está temendo, que a gente está muito preocupado, que vai desistir, é enorme. É enorme. Então, a gente não sabe o que vai acontecer na EJA de Santo André. E como fica? O que a gente vai fazer? Vamos validar e passar todo mundo? E quem não teve acesso, vamos validar e passar também? Não vamos? Não tem essa discussão dada. E aí, a questão do Fundeb que a Ana fala, para Santo André é fundamental. O salário de professores da Prefeitura de Santo André é pago com o Fundeb. Se o Fundeb não for renovado, como fica a educação em Santo André? Como que fica tudo isso? Então, assim, são coisas que a gente está vendo nesse processo, por isso que eu falei que ela escancara todos os problemas que a gente tinha na educação. Com a pandemia, eles estão, assim, escancarados. Tá tudo dado, é questão da sociedade vir, né? A gente nem tocou aqui ainda na questão da inclusão, né? Que no Estado a gente não tem esse processo dado, a gente não tem apoio. Na Prefeitura de Santo André, você vinha numa crescente, você tem
um apoio, você tem uma estrutura melhor dada. Mas que também, agora, como você fazer isso? Como esses alunos da inclusão darem conta disso remotamente? Por mais que você tenha essa estrutura dada, que não foi desmontada completamente, mas como você fazer isso com esses alunos? Então, assim, são muitas coisas para pensar e discutir hoje. É isso. De fato, Karen, acho que você traz essa questão também aqui, local, na questão hoje em Santo André, né, e o descaso total da administração do Paulo Serra com relação à educação, com relação a muitas outras questões, né, mas aqui o nosso foco hoje com relação à educação ele é evidente. Inclusive nós temos aqui alguns comentários, né? A Márcia Garcia colocou, né, que a exclusão é a participação da sociedade e dos profissionais, né? Como você disse, né, os profissionais eles estão desvalorizados, a sociedade também ela não é ouvida, ela não é valorizada. O Bernardo aqui também nos diz que esse é outro ponto, o ponto do processo de inclusão, né, que a gente vai falar um pouco também disso depois, como é que a gente inclui, né, como é que a gente vence esse processo de exclusão dos profissionais, dos alunos, da sociedade, enfim. O Ailton chama atenção aqui para que o Robson Moreno levanta o papel de que os prefeitos e prefeitas podem ter um papel na luta também contra ou seja, para revogar essa emenda constitucional dos gastos, que é a emenda da morte, que congelou aí por 20 anos os investimentos sociais na educação, inclusive, né? Marcelo, para vencer. Oi. Não, só lembrando que a gente tem uma cópia da PEC da morte aqui no estado de São Paulo, que foi aprovado, né, também no final do ano passado. Foi no final, acho que não, foi no final do ano anterior, né, de 2018. Ela foi aprovada. Então, a gente tem a nossa PEC estadual também, né, nossa emenda da morte também estadual, como a Ana Lídia bem lembrou aqui, e são desafios imensos, né, que a gente tem para vencer, para derrubar toda esse projeto de exclusão na educação, esse projeto de exclusão da sociedade, que está colocado, né? E aí eu novamente lanço aí a questão para vocês nesse sentido, por exemplo, acho que uma pergunta em dois momentos, aí, como que a gente organiza, né? Porque quando a gente fala de escola, é evidente, a gente há uma necessidade de se pensar em políticas para a educação, mas a gente não vence isso sem a participação da sociedade, sem a participação da comunidade, né, nesse embate, né, e como a gente hoje consegue, com as armas que nós temos hoje, diante de toda essa dificuldade, esse desafio, como a gente consegue nos organizar para fazer esse enfrentamento, né, mobilizar a sociedade a favor da educação, contra esses governos que desmontam a educação pública, né, que jogam contra a educação pública, e qual o papel também que nos municípios hoje, acho que é interessante essa questão que o Robson levantou, o Ailton levantou também, acho que não só o papel dos prefeitos, mas qual o papel hoje local, ou seja, nos municípios, para fazer esse enfrentamento, então, contra, né, essas políticas, tanto estadual como federal, que tiram aí recursos, tiram aí o oxigênio da educação, e que na realidade é a tentativa de você asfixiar a educação pública, né, para favorecer os interesses privados, como a Ana Lídia colocou aqui, ou seja, a privatização aí, enfim. Como é que vocês veem, então, a possibilidade hoje, quais as ferramentas, quais as armas que nós temos para fazer esse enfrentamento, juntamente com a sociedade e com as forças que temos para isso? Marcelo, antes de responder sua pergunta, eu queria colocar uma outra questão que também é importante, que é sobre a situação que os professores da rede privada estão enfrentando. Que a gente sabe que tem muitos professores também da rede pública, mas que dobram jornada com a rede privada, e o nível também de assédio, de exploração, piorou significativamente com esses professores, né? Nós temos algumas companheiras e companheiros que atuam na rede privada e nos alertam de sempre também chamar a atenção sobre as questões da rede privada, porque no fim das contas, né, com essa crise do desemprego que a gente está vivenciando e que isso vai piorar, vai aprofundar, já tem muito aluno da rede privada que está migrando para o ensino público, né, o grau de evasão também da rede privada é muito grande. E, assim, logo no começo da pandemia, foi aprovado, né, uma reforma trabalhista dentro da reforma trabalhista, que é a tal da MP 936,
essa MP, ela permite praticamente que flexibiliza ainda mais, né? A flexibilização do trabalho, que já foi uma grande perca de direitos que nós tivemos, né, com a antirreforma trabalhista. E nessa MP prevê, por exemplo, que haja novos modelos de contratação dos trabalhadores da educação da rede privada. Então, os professores não precisariam mais ser contratados como professores, né? Eles poderiam assinar novos contratos de teletrabalho, o que é um problemaço, né, para os professores, para essa categoria, porque, veja, o teletrabalho, ele não tem determinadas garantias de direitos que a categoria de professores já tem. Então, isso é muito problemático. Tem escolas que estão obrigando os professores a assinar esse novo contrato, inclusive a abrir mão da sua propriedade intelectual, da produção de todo o material que eles estão fazendo para a escola. Então, assim, o professor vai lá, demanda um tempo absurdo para preparar as suas aulas, os professores estão tendo que se adaptar a esse novo modelo de dar aula, né? Porque se no Estado, na educação pública, já se trata de uma forma normalizada essa situação excepcional, na rede privada a situação é muito pior, porque eles precisam ficar prestando contas para quem paga a mensalidade, né, da escola, e se, enfim, os pais não acompanham, não veem o retorno, os filhos saem das escolas. E isso tem acontecido muito, principalmente com a educação infantil privada, né? Então, tem muitos professores que já perderam o emprego, tem muitos professores que já tiveram redução de salário, mas com aumento de jornada de trabalho, porque, né, todo tempo é tempo, né? O patrão entende que se a gente está em casa trabalhando, então ele pode pedir para a gente fazer trabalho a qualquer momento. Isso é extremamente problemático, e agrava cada vez mais a nossa situação como um todo, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, acho que precisamos também levar em consideração todos esses problemas que a rede privada está enfrentando. E aí, já passando, né, respondendo as suas perguntas, eu acho que a gente precisa fazer um esforço muito grande, e aí eu queria também chamar a atenção, né, dos nossos sindicatos, da importância fundamental que eles têm nesse momento. Tem uma série de iniciativas que estão surgindo, muitas iniciativas na base da construção dessas redes de solidariedade, né? Tem algumas subsedes, por exemplo, da POSP, que estão fazendo distribuição de cesta básica, só que a gente precisa ter uma discussão muito mais profunda do que significa a educação nesse contexto. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter muito mais subsídio, sabe, muito mais suporte aos professores. Eu acho que não basta só a gente jogar boletins informativos, eu acho que a gente precisa ter, de fato, políticas de sustentação, né, garantias que sustentam a questão dos professores que estão sofrendo todos esses assédios que hoje vem sofrendo. A gente precisa dar uma resposta imediata. E quem tem condição de fazer articulação com todas essas redes, né, de iniciativas que estão surgindo, são os sindicatos. E aí, juntamente com isso, nós precisamos, é fundamental também pressionar os nossos deputados e deputadas e os vereadores e vereadoras, porque nós temos que ter política específica para esse contexto, e a gente não tem. É mais ou menos assim, as secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais, elas ditam as diretrizes e os professores que se virem para fazer, para dar conta de todo esse acúmulo, e ao mesmo tempo, e por outro lado, você tem os estudantes que não conseguem ter acesso. Então, acho que nós precisamos pressionar, sabe, uma ação mais efetiva dos nossos sindicatos. Eu sou filiada à POSP, estou aqui também assumindo essa responsabilidade, e fortalecer um processo de construção ampla, sabe, de uma frente ampla em defesa da educação e em defesa da vida, né? Porque eu acho que hoje o que está colocado para nós, inclusive nessa discussão, é frente ampla, né? É frente democrática e popular, aí de uma forma geral, o que está como pano de fundo é a defesa da vida. Não dá para a gente fazer uma frente com setores que não apenas nos golpearam, mas que defendem as mesmas políticas privatistas, a mesma política de Paulo Guedes e companhia, que também são políticas da morte, né? As PECs da morte aí já dizem isso.
né? E os municípios, eles são fundamentais para esse processo de fortalecimento dessas frentes, porque são os municípios o vínculo mais próximo que a gente tem com a sociedade civil, né? Então, se a gente não se articula aqui, né, no nosso bairro, se a gente não se articula aqui na nossa comunidade, fica muito mais difícil a gente conseguir fazer uma articulação estadual ou nacional em defesa da vida. Então, acho que começa aqui, né, no nosso próximo, principalmente com esses pais de alunos, com esses alunos de ensino médio, com essas entidades, organizações estudantis, que também precisam, né, sair um pouquinho desse imobilismo aí, que parte significativa da esquerda parece que está presa, né, inclusive os sindicatos. Acho que a gente precisa avançar, e eu acho que o papel de cada professor, professora, pai, mãe de aluno, é fazer uma pressão junto a essas instituições, inclusive, né, essas instituições e os movimentos populares, para a gente conseguir ter um pouco mais de visibilidade e de fortalecimento e aglutinar cada vez mais. E assim, existe força social para isso. Basta a gente ver os relatos, vários relatos de pais de alunos, falando que eles estão com saudade da escola, falando das dificuldades que está sendo o ensino, né, esse ensino em casa, as mães que têm que ficar, enfim, ou trabalha, ou cuida das crianças, ou faz o serviço doméstico, os pais, né, que não tem paciência. Inclusive, precisamos aí chamar atenção para esses dados alarmantes que vem crescendo da violência doméstica. Então, quanto que esse processo de enclausuramento, de quarentena também é difícil e atinge as populações mais pobres, né? Porque as residências são menores, então as pessoas são obrigadas a conviver ali cada vez mais. E a gente precisa fazer essa frente ampla, e quem pode fazer isso é a sociedade civil, junto com os sindicatos e os movimentos populares. De fato, né? Acho que é um desafio imenso, né? Como se diz, a importância da sociedade é fundamental nesse momento, para vencer toda superar tudo isso que está colocado, né? Eu queria saudar aqui também a participação da Ariana, que está aqui conosco também. A Ariana, nossa companheira de São Bernardo, também projeto aí de um pré-candidata a vereadora. A Ariana tem feito lives aí interessantíssimas também, temas importantíssimos, a gente tem acompanhado. Acho que é um debate importante de acordo com isso que a gente está conversando aqui hoje também, né? Boa noite, Ariana, firme na luta aí. Queria saudar também a participação aqui da Vivian Silva, né? Boa noite, Vivian, obrigado pela participação. Vivian, jornalista aqui de Santo André, também faz um trabalho de jornalismo sério. Enfim, saudar todos e todas aí que participam conosco, que participam dessa conversa da Ana Lídia com a Karen, nós três juntos aqui. E é isso. E aí, Karen, como é que você também vê esse enfrentamento do desafio, né? Eu acho que a experiência que vocês estão lidando aí o tempo todo, né? E como é que você também vê essas condições que nós temos para vencer os desafios que estão colocados hoje? Então, eu vou iniciar a partir da fala final da Ana, né? Hoje você vê os pais colocando isso muito forte. Coisas que talvez eles não percebiam quando a gente estava em sala de aula, no ritmo que a gente coloca como normal hoje da educação. E aí hoje, estando em casa, essa demanda de tarefas para casa e os pais auxiliando, os pais percebem hoje a importância de estar na escola. Então, eu acho que a principal tarefa hoje para a gente superar tudo isso é fortalecer as organizações. A Ana falou do sindicato, dos movimentos, e eu acho que é fundamental a gente tocar em alguns pontos que foram criados para a participação da população, para discutir a educação. Então, a gente tem o conselho de escola. O conselho de escola, ele parte da perspectiva que é para o pai participar da discussão da escola, do currículo da escola, como essa escola está sendo pensada. Então, fortalecer essas discussões com os pais, e os pais entenderem a importância de estar num conselho de escola, e esses conselhos de escola serem feitos em horários que os pais possam participar, é fundamental, porque eu vou pensar uma escola diferente. Eu começo a fazer com que o pai, o aluno, se sinta parte dessa escola e a gente possa discutir uma escola diferente. Então, isso é fundamental. Ele foi criado há muito tempo, mas ele nunca foi dado devido valor. Além do conselho de escola, a gente tem que pensar nos fóruns. Os fóruns municipais de educação,
os fóruns estaduais, o Fórum Nacional, que foi desmontado pelo governo Temer. Os fóruns teve teve uma projeção maior a partir do governo Lula. O Fórum Nacional de Educação deu uma projeção muito grande a partir do governo Lula, que a partir daí a gente tem os planos municipais, estaduais e nacionais de educação, que é para pensar tudo isso que a Ana começou a falar, onde a gente dizia para onde vai o dinheiro, como fazer, a valorização do professor e tudo mais. Então, esses fóruns são importantíssimos. A população precisa tomar conta disso para eles. A população tem que assumir isso para eles. Os pais têm que participar. O fórum é para o pai participar. A gente tem o Fórum Municipal de Educação de Santo André aí, tá? Hoje, ele está remodelado, porque, de novo, o governo atual remodelou, né? Então, ele tira um pouco a participação da sociedade civil do fórum. Mas se a gente não pode participar no fórum institucionalizado, vamos organizar o Fórum Popular, como o Fórum Nacional de Educação fez. O Fórum Nacional de Educação, quando foi destituído pelo governo Temer, ele se organizou num Fórum Popular. Então, se a gente vê que o Fórum Institucionalizado da Prefeitura de Santo André não cabe à população e a gente não vai conseguir fazer as discussões necessárias para enfrentar e para dizer que educação que a gente quer e que educação que deve ser dada, vamos organizar o Fórum Popular de Educação e vamos fazer essas discussões. Elas são fundamentais, são espaços que a gente já tem constituídos, que a sociedade civil tem como participar, que a sociedade civil tem como estar lá e dizer e propor ações, propor saídas para essa educação. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. Eu acho que são fundamentais ocupar esses espaços, para a gente poder tomar isso para nós e pensar essa educação. São espaços que a gente tem que ocupar, principalmente por conta dos movimentos que a gente tem dado aí antifascistas. Os movimentos fascistas. Porque se a gente não ocupar, a sociedade civil não ocupar esses espaços do quais estão dados, esses movimentos fascistas estão ocupando e estão querendo determinar a regra da escola. E estão lá construindo uma narrativa da escola sem partido, que não é escola sem partido. É lei da mordaça, que eu vou trabalhar com uma única visão. Eu não posso criar o cidadão crítico no meu aluno. E aí, a hora que você ouve esse nome, ele dá um parecer, não, mas a escola não tem partido. Mas a escola não tem partido. Mas a escola tem que criar o cidadão crítico. Então, se a gente não ocupar esses espaços, esses movimentos fascistas que estão dados hoje na sociedade que vão ocupar. Então, são órgãos dados que estão aí e que a gente precisa ocupar. E que os pais precisam saber que existe e que é importante, fundamental a participação deles. É difícil, a gente tem N compromissos. Como mãe, a gente sabe os compromissos que a gente tem. Mãe, trabalhadora, a gente fala, não vou participar de conselho, mais uma coisa. Não, a gente precisa. Infelizmente, a gente precisa estar. Porque é ali que a gente vai construir uma visão para a escola que a gente quer. Então, acho que isso é muito importante, eu acho que é a hora da gente fazer essa discussão. Porque os pais estão percebendo a importância da escola e a importância de estar lá, de falar o que estão sentindo, do que estão percebendo. Então, eu acho que isso é um momento dado para a gente retomar essas discussões e falar para os pais, venham, vem discutir com a gente quer vocês. Isso é fundamental, então as escolas precisam abrir também. E aí a gente parte do que a Ana falou lá no começo, da gestão democrática. Uma gestão democrática, ela vai abrir para discussão e vai fazer o pai entender. Onde a gente não tem uma gestão democrática, a gente não vai conseguir, então a gente vai ter que forçar. A gente vai ter que forçar essas discussões. Eu acho que esse é o melhor caminho nesse momento. E aí, para a gente até acabar com os falsos dilemas que a gente tem dado. Eu acho que a gente tem os falsos dilemas aí, dado hoje na sociedade, diante da pandemia, que é importantíssima essa participação. Porque a gente vem, assim, com o dilema da seguinte questão. O professor não quer trabalhar porque ele é contra a tecnologia. O sindicato está se opondo porque é contra a tecnologia. Não é isso. Não é ser contra a tecnologia. A tecnologia é fundamental para a sala de aula. E a gente precisa lidar com ela. Precisa viver com ela. E ela ajuda imensamente. Mas não na maneira que ela está dada hoje.
Da maneira que ela está dada hoje, ela está sendo contra a educação pública igualitária para todos, que está lá na Constituição, que está na LDB, que está no ECA, e que está sendo perdida. Né? A gente tem um outro falso dilema dado, que o professor, quando a gente questiona e fala que não tenho que cobrar a lição, eu não tenho que dar data, eu não tenho que questionar, porque a gente tem que manter o vínculo aluno-escola, é dado que o professor não quer trabalhar. Não é fato, não é não trabalhar. O professor não está se negando em momento nenhum a trabalhar. Ele está dizendo que, nesse momento, eu tenho que parar com essas cobranças. Eu não estou vivendo um momento normal em sociedade. Então, esse momento é para manter o vínculo, mas sem cobranças, né? Um outro falso dilema dado, e que essa semana no replanejamento a gente ouviu muito, é melhor ter 10% que não está atingido e depois eu recupero eles, do que eu não fazer nada. Mas ninguém está falando que não é para fazer nada. A gente não está falando que não é para fazer nada. O que a gente está falando é que, da maneira que está dado, eu estou excluindo. Eu estou tirando o direito, que está garantido para todos. A equidade não está dada. Então, eu estou tirando aquilo que está garantido nas legislações dadas. Estou falando de legislações aí, Constituição, LDB, ECA, que está dado, eu estou tirando. Então, a gente fazer essa discussão e trazer para esses fóruns já dados, constituídos, é fundamental para a gente discutir a educação. É só assim que a gente vai pensar uma educação nova, diferente, para todos, real. A gente precisa fazer isso. É esse o momento que a gente tem para fazer. A gente está no momento, eu acho que é fundamental discutir isso. Lembrando, né, Karen, que a EAD ela precisa ser vista como uma atividade complementar, e não como uma atividade fim, como ela tá se dando. Né? Eu gosto muito de ouvir a Karen falando sobre os fóruns, né, e sobre os conselhos participativos, né, os conselhos de escola, porque a gente realmente sente uma debilidade muito grande no momento dos próprios conselhos, né, assim, de baixa participação, e é ali onde se passa praticamente toda a decisão da escola, de funcionamento da escola. E essa questão que a Karen coloca, ela é perfeita, né? Se a gente não ocupar esses espaços, os fascistas vão ocupar. E vamos lembrar que a disputa do Estado, gente, ela se passa pela escola. Então, a gente não pode deixar de disputar em nenhum momento a escola, porque é por aí que vai começar a nossa reação. Eu, como professora, bom, vocês percebem que a gente gosta muito de debater sobre educação, porque é onde, de fato, a gente acredita que vai vir a grande transformação social, né? De fato, acho que essa questão da escola é essencial, é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, né? A Karen lembrou bem, ela falou, a gente não vive um momento de normalidade na sociedade, né? Não dá para encarar como normalidade, como um momento normal, né? Toda essa, não só, claro, a questão da crise, da pandemia, que ela veio de alguma forma a aumentar ainda mais todos os desafios que se tem, ela desnudou todas toda a desigualdade que está colocada hoje na sociedade, principalmente nessa questão da educação, mas é algo que já vem sendo enfrentado já há algum tempo, né? Principalmente agora com esse desmonte do Estado, esse desmonte da educação pública, esse ataque aos canais de participação popular, aos canais democráticos de participação, né? Então é importante realmente a gente firmar compromisso mesmo com essa participação popular, com os fóruns, né? A Karen, ela coloca bem essa questão que está colocada, uma participação mais efetiva nos conselhos, né? Mas então que sejam possibilitados aí participação nos fóruns populares, é uma coisa que a gente tem que brigar, né? Eu lembro muito aqui daquela ocupação que teve das escolas em 2015, né, que foi um movimento muito bonito, assim, um movimento muito intenso, né, dos estudantes participando lutando pelo direito à educação, pelo direito à escola pública, né? E nós ficamos aí na expectativa de que em algum momento também seja possível, né, essas forças
populares também conseguirem se organizar. O que vocês colocaram também é muito importante nesse sentido de que, olha, se a gente não ocupar esses espaços, alguém vai ocupar. E quem vai ocupar é essa ultradireita, esse fascismo que está hoje colocado na sociedade, no governo, né? Como nos debates que estão colocados esses dias, né? Vamos para a rua, não vamos para a rua, né? O fascismo, ele age justamente, um dos ingredientes dele é justamente o medo, né? Fazer com que as pessoas tenham medo de se comunicar, medo de ir para a rua, medo de falar entre si, né? Medo de ocupar esses espaços, né? E muito pelo contrário, é aí mesmo que a gente tem que ocupar, a gente tem que fazer uma presença mais efetiva, evidente, nesse momento difícil que a gente se encontra de isolamento social, todo o cuidado necessário, manter o distanciamento, né? Pensar aí de que forma a gente vai flexibilizar e retomar as atividades cotidianas, mas não deixar de participar de alguma forma desses espaços, dessas discussões, né? Enfim, isso é fundamental nesse momento. Temos aí bastante contribuição de quem está participando conosco hoje aqui. O Bernardo também novamente disse que seria interessante vocês continuarem com esse assunto quinzenalmente, é muito importante para a população. Evidente, Bernardo, acho que é um assunto que não se esgota, né? A gente fala de educação, inclusive com quem entende muito de educação aqui, com a Ana Lídia, com a Karen, né, que vivem isso 24 horas por dia, né? Enfim, acho que é importante, né? Porque, como elas colocam aqui, a educação é um dos pilares, um dos fundamentos de qualquer sociedade, de qualquer país, de qualquer povo, né? E não dá para a gente falar em democracia, falar em direitos, falar em transformação social, se a gente não falar da educação. Tem que, de alguma forma, a gente colocar a educação como de forma estratégica aí na nossa ação e na nossa luta por melhores condições para a população. Bom, eu ficaria conversando com vocês aqui a noite inteira, Karen, Ana Lídia, assim, não teria problema nenhum, né, de ficar com vocês aqui, mas é claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas gostaria que vocês colocassem, então, algumas considerações, assim, para esse momento, né? Para esse momento, antes da gente encerrar a nossa live, para esse momento que nós estamos vivendo, que vocês nos trouxessem uma palavra de esperança para esse enfrentamento. Muita gente tem estado assim desanimado, né? Não está fácil a gente fazer o enfrentamento nos dias de hoje, né? Todos nós tem algum dia que a gente levanta um pouco mais, mas aí a gente cai na real falando, não tem jeito, eu preciso ir à luta, eu preciso continuar caminhando, eu preciso lutar, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, se eu não ocupar esse espaço, outros vão ocupar. Enfim, se a gente não lutar, nós não temos escolha, né? Nós não temos escolha, nós precisamos lutar pelo país que nós queremos, pela sociedade que nós queremos, precisamos lutar pelos nossos direitos. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como lutar nesses dias, né? Trouxessem uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança para a gente continuar firme nessa luta e nessa transformação da sociedade que nós estamos tanto queremos, né? E, Ana Lídia, se você puder falar um pouco também do projeto, se você quiser colocar, que a gente coloque algum contato aqui na tela também daquele projeto que vocês estão trabalhando, a gente pode estar colocando aqui. Tá. Como é que eu vou falando, Ana. Enquanto você vai pegar, eu vou falando. Então, eu falo assim que a educação, é por isso que a gente é tão apaixonada, né? Porque a educação, ela é fundamental. A educação é que forma a sociedade. A educação, a gente está formando a sociedade do futuro. Então, eu acho que a gente tem que acreditar, a gente tem que estar firme ali. A educação é fundamental. A gente tem que estar junto para defender a educação que a gente acredita, a educação que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Para todos que estão ali. Então, a gente tem que acreditar nisso. Acho que essa é a principal questão. E acho que é fundamental. O que eu falo aqui para quem são pais. Nós precisamos de vocês dentro da escola. É fácil? Não é. Tem escola que não vai querer? Tem. Mas vocês são fundamentais. Se a gente vai discutir, se a gente quer realmente pensar numa educação para o futuro, nós precisamos dos pais juntos com a gente. Acho que esse momento está mostrando
a importância, o quanto é difícil e como a gente precisa discutir a educação desse país de verdade, pensar uma educação real para todos, sem desigualdade, e fazer com que ela aconteça. E para isso, vocês, pais, são fundamentais estarem conosco, em todas as ações que a gente tem. Porque nós somos muito cobrados, principalmente quando o professor entra. A gente teve a última greve no Estado, que foi em 2015, foi uma greve extremamente longa, e foi uma greve de quase 90 dias. E a gente sofreu muita pressão dos pais, porque os pais tinham imensa dificuldade de entender tudo aquilo. Lógico, a gente brigava por questões salariais, brigávamos e continuamos brigando, porque a gente tem anos sem aumento no governo do Estado. A gente tem mais de 4 anos que a gente não tem um reajuste salarial. Mas a gente não briga só pela questão salarial. A nossa briga também é pela qualidade da educação. Que educação que a gente quer, como a gente quer. Que o que esse governo está oferecendo não é a educação que a maioria dos professores acredita. Que a maioria dos professores quer que aconteça. Então, acho que isso é fundamental. Acho que essa é a principal questão, a principal esperança que a gente tem. De ter todos, a sociedade acreditando e lutando junto com nós por essa educação. Se nós tivermos o apoio da sociedade, o apoio de todos, com nós, professores, sindicatos, todos os movimentos junto com nós, a educação nesse país muda. E se a gente mudar a educação, a gente transforma a sociedade. Porque não é a educação que transforma a sociedade, né? Não é a educação que transforma, a gente transforma o aluno para o aluno transformar a sociedade. Então, a gente tem que ter isso, e para transformar isso, a gente tem que transformar essa educação, a gente tem que fazer ela diferente. Para isso, a gente precisa de todos juntos aqui, né? Eu acho que a gente tinha N assuntos para tratar aqui, a gente tem muito mais coisa para discutir, mas a gente também não tem tempo para falar tudo, né? A gente tem a questão do Enem dado, dos vestibulares, que a Ana chegou a falar no começo do ano, que a gente nem falou, que é um processo, se isso acontecer, é um processo que a gente vai provocar um abismo na educação, a educação de nível universitário. Se a gente tiver esse Enem, se a gente tiver esses vestibulares nesse momento. Então, a gente tem N coisas para falar. Por isso que é fundamental a gente estar. O estudante participar disso, ele se sentir parte dessa educação e discutir o que ele quer. Então, acho que essa é a principal esperança que a gente tem, que a gente acredita, que apesar de todos os problemas que a gente está vivendo agora, a educação, com a participação de todos, pode vir a ser diferente e pode ser a educação que a gente acredita para uma sociedade nova. Muito obrigado, tá, pelo convite, pela participação, o debate foi muito bom. Agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, tá? Até mais. Obrigado, Karen. Ana? Coloquei ali no Vou chat. colocar aqui na tela, tá aqui, ó. Ah, ó. Isso. Daqui a pouco vai aparecer certinho ali. Né, que é uma iniciativa desse professor, o Bruno Troiano, é professor de biologia. Ele é amigo de uma amiga minha, foi assim que eu cheguei até esse projeto, e a gente está dando um gás aí para conseguir concluir. Bom, só para complementar o que a Karen falou, que eu me sinto contempladíssima com a fala dela, a gente tem que lembrar também, né, que a história ela é dialética. Nós, como os, né, professores e marxistas, acreditamos que é exatamente esses momentos de aprofundamento da luta de classes onde se abrem novas perspectivas estratégicas para a gente recolocar uma outra sociedade, né, e a sociedade que a gente quer. E nós, como socialistas aqui, acreditamos que a nossa saída para toda essa desgraça que a gente vive, a toda essa desigualdade, a toda essa política genocida, essa política da morte, é, de fato, pelo socialismo. E a gente não pode deixar de acreditar nisso. Eu acho que 2015, você trouxe bem, Marcelo, a gente, nós professores, como a Karen colocou, foram 3 meses de greve, foi muito difícil tudo aquilo que a gente passou, nós fizemos de tudo, absolutamente de tudo, ocupamos a Assembleia Legislativa, fizemos greve, fizemos piquete em escola, fomos fazer manifestação na frente da Globo, que junto com o governo do Estado estava criminalizando os professores, né? Acho que a gente também não pode ficar caindo aí no canto do vigário, né? Agora que a Globo rompeu aí com o Bolsonaro, temos que lembrar sempre disso, que a Globo foi uma das grandes articuladoras do golpe, e que o programa
político econômico da Globo e desses setores golpistas não é o mesmo programa político econômico da classe trabalhadora, nós fizemos de tudo. E aí saímos daquela greve muito esgotados, né, Karen? Assim, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Tem professor que até hoje está se recuperando daquela greve. E a gente cumpriu um papel muito interessante ali naquele momento, apesar de tudo que nós sofremos, que foi desgastar o governo do Estado. E, ao mesmo tempo, alimentar aquela chama ali que estava, aquele pavio, né, dos estudantes que no final do ano fizeram aquelas belas ocupações. Infelizmente, não eram, assim, as ocupações foram vitoriosas naquele momento, né, conseguiram barrar a reorganização escolar, conseguiram derrubar o secretário de Educação, que já vinha sendo desgastado, mas, infelizmente, foram ocupações que ficaram ali, né? Acho que precisava, agora que a gente sofre desmontes muito mais profundos do que aqueles, era fundamental a gente conseguir retomar essa movimentação, mas com uma direção para que se mantenha a mobilização dos estudantes juntamente com a mobilização dos professores e professoras, né, que inclusive apanharam muito no começo do ano, quando foram fazer a manifestação contra a aprovação da antirreforma da Previdência do governo do Estado. Né, e acho que é importante a gente ressaltar que o Dória não é o nosso herói, o Dória não é o nosso ideal, como muita gente vem colocando, né? A imprensa aí ressaltando, porque inicialmente ele estava aí defendendo o isolamento social. Nós que somos trabalhadores e trabalhadoras da educação sabemos o quanto que ele é um inimigo da classe trabalhadora. O Dória dispensou praticamente, não sei se todos, mas grande parte dos trabalhadores terceirizados das escolas assim que começou a quarentena. Ou seja, ele também deixou milhares de trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães, arrimo de família, desempregados. Então, acho que esse é o momento que nós temos aí para reagir. Né? Assistimos no último domingo uma reação das torcidas organizadas que fizeram ali uma provocação aos partidos, né, às organizações institucionais, que se os partidos não vão para a rua, a gente vai, porque nós precisamos, de fato, retomar, né, o nosso espaço, que é o nosso lugar tradicional da esquerda. A esquerda sempre esteve na rua, a rua sempre foi o nosso local de atuação. Sabemos de todas as dificuldades do isolamento social que está colocado para nós hoje, e dos riscos de contágio e contaminação, mas a gente não pode perder esses espaços. Eu sou daquelas que acredita que precisamos aproveitar aí todos os caminhos que estão colocados, essas pequenas frestas que estão se abrindo para nós, e eu acho que esse vai ser um grande momento de retomada. E lembrando, né, a luta de classes, ela tá aí, e enquanto houver luta de classes, haverá povo na rua, e haverá a luta da classe trabalhadora. Então, a educação ela é fundamental para isso, porque é a partir dela que a gente vai conseguir formar cidadãos críticos. É uma enorme satisfação, assim, eu fico extremamente emocionada quando eu vejo o retorno dos meus alunos e alunas, inclusive aqueles que se iludiram no passado, falando, olha, professora, você estava certa, olha, enfim... Né, e a gente não pode ser ingênuo, porque eles são muito mais espertos, porque eles também estão ali, né, na linha de frente, estão ali pisando, né, no barro, estão ali pisando no chão, e eles sabem muito bem o que está acontecendo com a vida deles. É isso, e gostaria de agradecer novamente ao Marcelo, a Karen. Eu adoro fazer essas discussões com a Karen, eu aprendo muito, é uma companheira que só me agrega todos os dias. Muito obrigada a todas e todos que participaram aqui da live e mandaram suas contribuições. Obrigado. Ana, você disse que fica emocionada de ver, e nós nos sentimos emocionados também de ver a luta de guerreiras e guerreiros como vocês, né? Como você, a Karen, né? Como o professor dos meus filhos, que eu tenho acompanhado e fico imaginando o desafio que ele tem pela frente, né? Então, a gente se emociona também de ver esses lutadores e lutadoras aí da educação,
né, dos trabalhadores aí, de forma geral, nesses momentos tão difíceis que a gente vive. E essa conversa que a gente está tendo aqui, dias atrás fizemos uma conversa, uma live também com o José Genuíno, né? E muita coisa que vocês estão colocando aqui, o Genuíno trabalhava também, falava um pouco dessa necessidade da gente ocupar novamente esse espaço que é da classe trabalhadora, pensarmos aí na possibilidade de vencermos novamente os desafios e conquistar o espaço novamente, pensando num projeto aí democrático, popular, né, socialista para o Brasil, para o nosso futuro, a importância, né, dessas frentes, de uma frente de esquerda, de uma aliança com setores progressistas da sociedade, de certa forma, em momentos ou seja, esse processo como um todo, né, muito do que vocês estão colocando aqui, e você fala desse protagonismo histórico da classe trabalhadora, nós ouvimos um pouco também do Genuíno na conversa que tivemos com ele, e esse protagonismo histórico dos trabalhadores e trabalhadoras, evidentemente, também se verifica na educação, que é um setor aí crucial, né, que é um fundamento, é um pilar dessa construção desse novo projeto que nós queremos, né. Mais uma vez, então, agradeço muito a participação de você, Ana Lídia, de você, Karen, nessa nossa live de hoje. Fica aquele gostinho até de quero mais. Eu ficaria, como eu disse, aqui a noite inteira conversando com vocês. Assim. Espero que num próximo momento, presencialmente, a gente possa se reunir para conversar, para debater. Né? Acho que por enquanto a gente fica aqui o nosso abraço virtual a vocês, o abraço também de todos e todas que participaram conosco. Queria agradecer muitíssimo mesmo aos amigos e amigas, aos companheiros e companheiras que estiveram aqui nessa live também, trazendo aí as suas saudações, as suas contribuições, né, que fizeram também com que essa nossa conversa fosse ainda melhor. Muito obrigado, gente, obrigado, Ana Lídia, obrigado, Karen, e vamos à luta, né, que o desafio é grande e imenso, mas a gente não vai desanimar, não. Firmes na luta aí, tudo de bom para vocês, um grande abraço. Abraço, obrigado. Boa noite. Abraço. Boa noite.